Sportsnet do Sport Mania, você que nos acompanha há tantos anos, eu e o Alex, hoje nós estamos gravando esse vídeo no dia 19 de julho, para você acompanhar. Então até que você está vendo que o som está ecoando um pouquinho, porque hoje o ambiente mudou um pouco. Hoje estamos no ginásio conhecido como Zé do Feijão, numa cidade chamada Taboão da Serra. Para você, internauta que acompanha de outros locais do mundo, ter noção de onde é, uma cidade da região de São Paulo, onde nós acompanhamos dois jogos nesse dia 19. No estádio José Férez, acompanhamos o Taboão no Campeonato Paulista da Série B, aonde o Taboão, Alex, venceu Grêmio Prudente por 3-1. Que jogo, hein? Bem, amigo do Sportsnet, foi um grande jogo. Taboão, olha, apresentou um futebol, Fernando Alves e amigo internauta, um futebol que em toda a primeira fase ele não transmitiu, ele não mostrou, ele não passou essa confiança ao torcedor. Hoje, em 40 minutos de jogo, a equipe deu uma de Alemanha. Jogou com toques fáceis, com marcação forte, sabe? A entrada do Osni, do Ricardinho, dos dois meninos do meio campo, o Elker e o Bruno, deram qualidade ao meio campo do Cats. O técnico Ney Silva, Fernando, que trabalho! O mais importante desta mudança toda foi a mudança de atitude, porque time de futebol precisa ter atitude. Taboão jogou muita bola, no segundo tempo fez aquele jogo 3-1 na frente, tranquilo, marcando forte e saindo no contra-ataque. Não sofreu perigo durante os 90 minutos, tomou o gol do Grêmio Prudente, numa falha de marcação, numa bola alçada, foi o que aconteceu. Mas no decorrer do jogo, Taboão foi senhor do jogo, fez um grande jogo, ganhou de uma grande equipe e já o credencia para a classificação à próxima fase. O próximo jogo é contra o Mauaense, fora de casa, e a equipe do Taboão, se mantiver essa pegada, esse estilo tático, Fernando, classifica. E é um time que mostrou uma coisa interessante, porque não ganhou de qualquer adversário. Ganhou de um dos adversários, foi um dos melhores da primeira fase do Paulista Série B, que é o Grêmio Prudente, que tem uma tradição já nessa divisão do futebol paulista. Então o Taboão se credenciou muito bem. Vamos ver se não vai acontecer as oscilações que aconteceram na primeira fase, de alternação de estilo, de postura. A postura hoje foi muito positiva, o grupo se dedicou muito, se teve uma entrega dentro de campo muito boa e taticamente o técnico Ney Silva, como o Alex disse, montou um time muito bem armado, soube trabalhar muito bem e fazer trocas de bola muito interessantes que fizeram com que em poucos minutos fosse dono do jogo. Tanto é que o Grêmio Prudente demorou mais de 25 minutos para ultrapassar o meio de campo. Uma coisa muito interessante, muito positiva do Clube Atlético Taboão da Serra, mas não podemos desmerecer o Grêmio Prudente, que também fez um bom trabalho no decorrer do segundo tempo, soube mudar a sua postura também e em certos momentos até assustou o Clube Atlético Taboão da Serra. Então está de parabéns nesse trabalho. E ainda falando de Clube Atlético Taboão da Serra, aproveitamos que estávamos aqui na região e viemos até aqui, onde nós estamos, ó, ginásio Zé do Feijão. E é onde é ginásio bonito, ó, tudo lindo aqui. Ainda não fiz gol aqui, mas em breve nós vamos estar aqui também brincando aqui. O Clube Atlético Taboão da Serra estreou na segunda fase do Campeonato Estadual de Futsal da Federação Paulista de Futebol de Salão. E estreou contra o Cruzeiro, que foi o líder da sua chave na primeira fase. Um time muito forte. Taboão veio como um dos últimos classificados. E ó, mesmo com alguns garotos do Sub-17, do Sub-20, poucos caras na idade do principal, Alex não fez feio no jogo, apesar do empate 2-2, não foi um bom resultado por estar em casa. Mas dadas as circunstâncias e como foi sofrida a classificação, cara, um resultado excelente, né, Alex? Com certeza, Fernando e amigo internauta. O time do técnico Renato Sacco apresentou uma disposição, primeiro, uma disposição tática muito boa, muito interessante. Nos primeiros 10, 12 minutos de jogo, simplesmente encaixotou a equipe do Cruzeiro na sua quadra. Consequência disso, dois gols relâmpagos. O time do Taboão estava muito leve na quadra, muito rápido. Lógico que num ritmo desse, jogando numa quadra de 40 por 20, né, Fernando? Numa quadra de 40 por 20, lógico que o ritmo não ia ser o mesmo durante todo o jogo. E aí, com isso, a equipe do Cruzeiro,
mais forte fisicamente, uma equipe, vamos dizer assim, mais parruda, conseguiu sim conter o ímpeto da equipe do Taboão e aos poucos foi controlando o jogo, ou menos mal, foi segurando a equipe do Taboão e criou-se os espaços e conseguiu também fazer 2 gols. Mas foi um grande jogo, uma grande evolução, um trabalho magnífico do técnico Renato Sacco, porque no futsal, Fernando está aqui, que é um dos grandes treinadores de futsal deste país, além de jornalista também, ele sabe, a parte tática conta muito, né, Fernando? E até a questão tática, na verdade, foi o que segurou o Taboão. Porque a parte física, infelizmente, devido a algumas condições de trabalho que ainda não são excepcionais para o Clube Atlético Taboão da Serra desenvolver bem no futebol de salão, a tática foi fundamental para conseguir segurar o ímpeto do Cruzeiro, que fisicamente estava melhor, mostrou que é um time que tem muito trabalho de quadra, tem um trabalho muito bom, tanto é que ele começou a pressionar o Taboão nos primeiros minutos do segundo tempo, que foi difícil para segurar, mas os garotos conseguiram entender a recado do Renato, seguraram, fizeram aquele joguinho até em alguns momentos muito feio, um jogo só na base do coração mesmo, e foi tentando levar até os últimos minutos, sem ter muitas oportunidades no segundo tempo, mas soube se postar para tentar segurar a velocidade do Cruzeiro, que no segundo tempo montou um time muito leve, muito bom, aberto bem nas alas, com um trabalho muito rápido de evolução nas alas, tentando quebrar a marcação do Taboão e quase conseguiu virar esse jogo, mas o Taboão foi muito bem, lógico. Pela idade dos garotos, pela falta de cancha, pela falta de experiência, é um time que talvez não pode evoluir, não pode avançar muito no campeonato. Mas de repente também tem aquelas coisas do esporte, né? Tá num dia que a cabeça tá boa, que tudo tá entendendo legal, vai à frente, de repente pode surpreender. Então é um time que promete muito, tem alguns garotos ali de bom valor, que se trabalhar um pouquinho mais, der a lapidada, lembrando, são garotos do Sub-17 e do Sub-20, e estão jogando na categoria principal, então um rojão difícil de segurar. Eu sei porque eu já vivi esse tipo de experiência, tá com um time muito jovem em campeonato adulto, é complicado. Você tem a qualidade, você tem o afã dos garotos, mas aí pesa a malandragem, a experiência, essas coisas fazem a diferença num jogo truncado, igual foi o que a gente vivenciou aqui hoje nesse ginásio, no ginásio Zé do Feijão, no município de Taboão da Serra, Alex. Por isso, Fernando e amigos, eu reputo mais uma vez, insisto, no ótimo trabalho do técnico Renato Sacco e de sua comissão técnica, porque como o Fernando frisou, garotos jogando contra uma equipe adulta não é fácil, e não é fácil só na quadra, não só nesse espaço, mas também de cabeça, a pressão de uma cidade, de uma torcida. Então, com certeza, o trabalho que o Renato está fazendo, junto com esses atletas e com a sua comissão técnica, lá na frente vocês vão ver frutos disso. Agora Taboão pega o Cruzeiro lá, se tiver empate no tempo normal, teremos a prorrogação, e aí, se permanecer o empate, o time de Cruzeiro passa por ter, óbvio, melhor campanha que a equipe do Taboão, Fernando. Então esse é o resuminho desse dia 19 de julho, aqui no município de Taboão da Serra. Lógico, a gente ainda vai estar em outras cidades, vendo outros esportes, por isso que a gente está pontuando bem para você se situar do que nós estamos falando. Porque às vezes você aí do Paraná que nos acompanha, Japão, Estados Unidos, está sempre acompanhando o Sportsnet, vai falar do que esses caras estão falando. Então acompanha o Sportsnet, que nós damos aqui como nossa sede física nesse município de Taboão da Serra. A gente às vezes consegue estar acompanhando um pouquinho do esporte desse município e mostrando para vocês um outro lado do esporte, aquele esporte amador, aquele esporte com menos recursos, diferente daquele que você viu na Copa do Mundo, dos milhões, dos times, dos bilhões, né? Nem milhões são bilhões, da alta organização, da alta estrutura. Aqui é tudo mais simples, mas é feito com a mesma garra, com a mesma vontade que você viu na Copa do Mundo. Esse é o Sportsnet, há 14 anos o portal democrático do esporte. Como está gravando de noite, o cara já está fechando e está expulsando a gente, Alex. Vambora, vai. Tchau, 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 fui.